De acordo com o dicionário Oxford, a psicopatia é definida como distúrbio mental grave em que o enfermo apresenta comportamentos antissociais e amorais, sem demonstração de arrependimento ou remorso, incapacidade para amar e se relacionar com outras pessoas, com laços afetivos profundos, egocentrismo extremo e incapacidade de aprender com a experiência. Eu sou a Mônica Fraga e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, aproveite e já deixe o seu like e comentário para que eu possa saber o que você achou. Sua opinião é o mais importante para mim. O distúrbio ao qual falarei hoje é um transtorno em que existe um padrão de desprezo e violação dos direitos dos outros. O nome técnico é transtorno de personalidade antissocial, TPA, mas o termo psicopatia já é usado há muito tempo. A psicopatia está entre os distúrbios mentais mais difíceis de diagnosticar e detectar. O psicopata pode parecer normal e até mesmo ser encantador. No entanto, ao psicopata falta consciência e empatia, tornando-o manipulador, volátil e muitas vezes, mas não é sempre, criminoso. Este distúrbio é objeto de fascínio popular e angústia clínica. A psicopatia adulta é amplamente resistente ao tratamento, embora existam programas para tratar jovens insensíveis e sem emoção, na esperança de impedir que se transformem em psicopatas calculistas e muitas vezes frios assassinos. Psicólogos forenses, psiquiatras e criminologistas usam os termos sociopata e psicopata de forma intercambiável. Os principais especialistas discordam sobre se há diferenças relevantes entre as duas condições. Entretanto, existem distinções claras e significativas entre eles. A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais, DSM-5, divulgada pela Associação Americana de Psiquiatria em 2013, lista tanto sociopatia quanto psicopatia sob o título de transtorno de personalidade antissocial. Esses distúrbios compartilham muitos traços comportamentais comuns que levam à confusão entre eles. Os traços-chave que os sociopatas e os psicopatas têm em comum incluem desrespeito pelas leis e costumes sociais, desrespeito pelos direitos dos outros, falta de remorso ou culpa, tendência para mostrar comportamento violento. Além de suas semelhanças, os sociopatas e os psicopatas também possuem características comportamentais únicas. Os sociopatas tendem a estar nervosos e facilmente agitados. Eles são voláteis e propensos a explosões emocionais, incluindo ataques de raiva. É provável que não sejam educados e vivam nas margens da sociedade, incapazes de manter um emprego estável ou ficar em um lugar por muito tempo. É difícil, mas não impossível para os sociopatas formar grupos com os outros. Muitos sociopatas podem formar um apego a um determinado indivíduo ou grupo, embora não tenham em conta a sociedade em geral ou suas regras. E qualquer crime cometido por ele, incluindo o homicídio, assassinato, tenderá a ser casual, desorganizado e espontâneo, ao invés de planejado.
Os psicopatas, por outro lado, são incapazes de formar vínculos emocionais ou sentir empatia real com os outros. E essa, ao meu ver, é uma das principais características dessas pessoas tão doentes, embora muitas vezes tenham personalidades sedutoras ou mesmo charmosas. Eles são muito manipuladores e podem facilmente conquistar a confiança das pessoas. Aprendem a imitar as emoções, apesar da incapacidade de senti-las, e parecerão normais às pessoas desavisadas. Os psicopatas são muitas vezes bem educados e mantêm empregos estáveis. Alguns são tão bons na manipulação e simulação que têm famílias e outros relacionamentos de longo prazo sem que aqueles que o rodeiam suspeitem de sua verdadeira natureza. O psicopata é bem articulado e ótimo marqueteiro pessoal. Como um ator em cena, conquista a vítima, bajulando e contando histórias mirabolantes sobre si. Com meia dúzia de palavras difíceis, se passa por sociólogo, médico, filósofo, escritor, artista ou advogado. Se acha a pessoa mais importante do mundo, segura de si, cheia de opinião, dominadora, adora ter poder sobre as pessoas e acredita que nenhum palpite vale tanto quanto suas ideias. Mente tanto que às vezes não se dá conta de que está mentindo e tem até orgulho da sua capacidade de enganar. O mundo é feito de caças e predadores e não faria sentido não se aproveitar da boa-fé dos mais fracos. Reage desproporcionalmente a insulto, frustração e ameaça. Mas o estouro vai tão rápido quanto vem e logo volta a agir como se nada tivesse acontecido. É tão sem emoções que nem sequer rancor ele consegue guardar. Embora racional, não perde tempo pesando prós e contras antes de agir. Se tiver um objetivo, consegue tirar os obstáculos do caminho. Se passar à vontade, larga tudo. Seu plano é o dia de hoje. Por onde passa, deixa estragos, mas por que se sentir mal se a dor é do outro e não dele? Para o psicopata, a culpa é apenas um mecanismo para o controle das pessoas. Emoção só existe em palavras. Se estiver em algum relacionamento, será apenas pelo desejo e pelo poder sobre o outro, não por amor. Se perder um amigo, não ficará triste, mas frustrado por ter uma fonte de favores a menos porque jamais consegue se colocar no lugar do próximo. Pessoas não são mais que objetos de uso para o seu próprio prazer. Não ama. Se chegar a casar-se e ter filhos, vai ter a família como posse e para proveito próprio, não como entes queridos. Até mesmo para maquiar sua personalidade destrutiva. Afinal, a família representa o que de melhor existe nas relações humanas. Compromisso não lhe diz nada. Tende a ser mau funcionário, amante infiel e pai relapso. Porém, como a família e os amigos são fonte de status e bens materiais, para cada mancada já tem uma promessa pronta. Eu mudei, isso nunca mais vai acontecer de novo. Quando falamos de psicopatia, estamos falando de um espectro. Ela pode ser identificada ou diagnosticada através da utilização de um checklist de 20 itens, desenvolvido por um psicólogo canadense chamado Robert Hare. Hare é especialista em psicologia criminal e psicopatia, tendo escrito obras importantíssimas como Sem Consciência e Psicologia das Investigações Criminais.
De acordo com o checklist idealizado por Hare, o limiar para a psicopatia clínica se dá através da obtenção de uma pontuação de 30 pontos ou mais. A anatomia do cérebro, a genética e o ambiente de uma pessoa podem contribuir para o desenvolvimento de traços psicopáticos. Se você quiser descobrir se alguém que conhece tem os traços de um psicopata, é só pesquisar o checklist do Dr. Robert D. Hare. Até mesmo nas telas, esses maníacos são retratados invariavelmente. No passado, filmes como Seven, de 1995, Hannibal, 2001, e Os Homens que Não Amavam as Mulheres, 2011, também abordaram o comportamento de psicopatas e assassinos em série. E quem não se lembra do personagem Coringa, originado nos quadrinhos do Batman? Excelentes exemplos de como podemos ser manipulados por pessoas bem próximas de nós. Dito tudo isso, gostaria de comentar o caso absurdo ocorrido há alguns dias do menino Henry. Não é difícil concluir que os dois acusados pela sua trágica e precoce morte sejam psicopatas inveterados. O padrasto por ser violento e apavorar uma criança de apenas 4 anos. A outra por assistir a tudo sem mover uma palha para salvar o próprio filho indefeso. O que dizer desse casal macabro? Porque mesmo a prisão sendo temporária e as investigações ainda estarem em curso, já se sabe através de várias testemunhas que o menino era maltratado por ele desde sempre. Só isso, mesmo que não tivesse o resultado morte, que infelizmente se concretizou, justificaria a prisão dessa dupla que eu classificaria de, no mínimo, monstruosa. Quem deveria zelar e cuidar não só por questões morais, mas também legais, foi exatamente quem supostamente fez sofrer e deu cabo de uma vida que apenas se iniciava. Realmente não conhecemos as pessoas, pois o tal doutor Jairinho, médico, vereador, pai, filho, de família abastada, se mostra um suposto assassino frio e calculista. Andei lendo por aí que ele passou mal na cadeia, mas sinceramente não acredito que seja por culpa ou arrependimento, mas sim por medo, um dos pouquíssimos sentimentos ativos na mente desses doentes. No passado, membros da minha família trabalharam em campanhas desse cara. Eu me lembro muito bem, e nem nos mais remotos pesadelos suspeitaríamos da pose de bom moço que na época era estudante responsável e um promissor político. História macabra e muito triste que entrará para o rol de um dos crimes mais hediondos de todos os tempos. Fique atento aos sinais. Se conhece alguém com esses traços, afaste-se, mantenha-se longe de tudo que for tóxico e procure observar mais atentamente quem te cerca. Nesses tempos sombrios de enclausuramento, energias densas e negativas, guerras espirituais sendo travadas à nossa revelia, as personalidades destrutivas vêm à tona com muito mais frequência. O número de homicídios e violência doméstica triplicou desde o início da fraudemia. Às vezes, gente muito próxima e fora de qualquer suspeita é a mais perigosa das relações. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigada. Mais uma vez, peço o seu like e, se gostou do conteúdo, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Se quiser ser um colaborador desse canal, todas as informações e links das minhas redes estarão na descrição deste vídeo.
Até a próxima, se Deus quiser. E Ele sempre quer. Um beijo.